No capítulo 49 de Gênesis, eu gastei bastante tempo bastante longo, pelo menos para estudar alguns aspectos para nós podermos compartilhar. Bênção proféticas de Jacó. É o tema do capítulo 49. Todos nós falamos em profecia, né? Aqui nós temos uma palavra profética que Jacó deu para todos os filhos, dizendo que iria acontecer com ele, porque esses aqui vão morrer no Egito, mas as tribos deles iriam seguir para a terra prometida, e ele aqui diz o que iria acontecer com eles. Muito importante que você preste atenção nos detalhes. Nós vamos ler, eu não tenho pressa, no contexto de ficar lendo, correndo, não. Eu quero que você dê atenção às leituras. Dê atenção às leituras. Capítulo 49 diz assim: depois chamou Jacó, aqui, depois de quê? Porque no capítulo 48, verso 22, dou-te mais que aos teus irmãos em declive, ele estava falando aqui para os filhos de José. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Uma definição aqui, você já sabe que Israel é o nome de Jacó, não é a nação, é Israel, filho de Jacó. E ele disse: vocês agora ouçam o que eu tenho para dizer. E ele começa com o primogênito: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subistes ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Então aqui ele já disse que não seria excelente, porque ele cometeu um mal que não podia se cometer. No verso 5, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra a minha alma, com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa charretaram touros. Está falando de tudo o que aconteceu. Versículo 7: maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, da pressa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despedaçará? E aqui tem uma palavra profética que você deve saber: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Uma palavra que poucas pessoas sabem o que significa, esta palavra Siló.
Nós vamos falar mais tarde sobre essa palavra também, para nós entendermos que ele está dizendo que iria acontecer alguma coisa. Então Judá, olha para mim, Judá seria a tribo de onde nasceria Jesus. Para quem gosta de estudar. Então já é um ponto muito interessante. E ele continua dizendo: ele amarrará o seu jumentinho, a vide o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho da sua capa, em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon, outro filho, Zebulon, habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite estenderá até Sidom. Isacar é um jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Outra tribo, Dan, julgará o seu povo como uma tribo de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Outra tribo, Gade, uma guerrilha a acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Aser, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias de cereais, reais, aliás. Naftali é uma ganzela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre os muros, os frecheiros lhes dão amargura, atiram contra ele e a aborrece. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo que deu teu pai, pelo que Deus te deu pai, o qual o ajudará, e pelo poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênção dos seios da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até 5 montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, entre os altos da cabeça do que foi designado entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as tribos de Israel, isto é o que lhes falou o seu pai, quando os abençoou a cada um deles, abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque, a Rebeca e a sua mulher, e ali sepultei a Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Éter, tendo Jacó
acabado de dar determinação aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Aqui nós temos então o final de Jacó. Transfere para as tribos, para que eles pudessem prosseguir. E nós vamos ver mais sobre esse aspecto quando José vai morrer. Eu vou falar mais tarde um pouquinho. Curva a sua cabeça no instante. Me desculpe pelo tempo que você ficou em pé, mas é importante que a gente reverencie a palavra de Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Só o fato de lermos isto aqui já encheu o nosso coração, de saber que o Senhor é um Deus que abençoa, que profere as bênçãos, e é um Deus que cuida, mesmo quando nos rebelamos, ainda assim o Senhor é Deus, que nos chama para andar juntos. Muito obrigado, Senhor, e peço ao Senhor que esta palavra fique no nosso coração, nos ajudando na nossa vida cristã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É importante, irmãos, dentro desta aliança, que é o tema, que o Senhor, através da tribo de Judá, ela vai gerar o Salvador, que viria bem depois, é quando vai dar início ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai nascer com a vinda de Jesus. Daí ele fala nova aliança, porque aqui nós estamos ainda na velha aliança, que mais tarde vai proferir também Moisés, quando ele vai proferir os 10 mandamentos. Então, só para você entender como funciona. Então, aqui nós temos, com o nascimento de Jesus, daí a importância das bênçãos de Jacó. É preciso nós entendermos que quando você aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está debaixo, você está coberto pelas bênçãos de Deus, que foi proferida a Abraão, a Isaac, a Jacó, e proferida para nós que somos descendentes da tribo de Judá. Nós somos descendentes da tribo de Judá. É só para você entender que a vida cristã não é algo vazio, não, é algo que tem conteúdo. É preciso a gente ter bem forte dentro do nosso coração esta certeza. Ao preferir estas bênçãos, Jacó estava estabelecendo os povos espalhados, de onde Deus iria governar as nações. Exemplo, a tribo de Dan, veio um homem muito importante, que lá na frente vai ser chamado para juiz. Só para você ter noção, vai ser chamado Sansão. Sansão vem da tribo de Dan, para você só ter uma noção. Outro também, Gideão, veio da tribo de Manassés. Quem foi Gideão? Também foi um juiz, que Deus, naquele livro dos juízes, foi o tempo que estava sendo julgado, o povo era julgado por juízes, para poder não ficarem sem governo. Então, até que aconteceu a saída. Então, é preciso que a gente pare e comece a entender. Estes foram homens chamados por Deus, homens que Deus estabeleceu como juízes, mas eles não vêm de qualquer lugar, eles vêm das tribos, as quais Jacó profetizou como seria. Vou responder uma pergunta do meu irmão. Meu irmão está de olho aberto ou está cochilando? Hebreus. Quando se fala no povo hebreu,
nós estamos falando filho de uma pessoa chamada Eber. Eber é bisneto de Sem. Então, os hebreus é chamado por causa desse Eber, que foi um grande homem, daí surgem os hebreus. Só para você ter uma noção. Siló. Siló é uma promessa, é o nome dado ao Messias que viria. Até que venha Siló. Quem é Siló? A promessa que viria para salvar. Então, é só para você ter uma noção, mais ou menos. Então, isso é importante a gente ter essas coisas, né? Israelitas. Quem são os israelitas? Quando você fala nos israelitas, nós estamos falando numa linhagem espiritual, que é da linhagem de Israel, que era Jacó. Então, quem são os israelitas? Descendentes de Jacó, que seu nome já não seria mais Jacó, e sim Israel. Daí nasce os israelitas. Só para você começar a entender um pouquinho sobre esses judeus. Quem são os judeus? Judeus vêm da tribo de Judá. Daí vem Judá, judeus. Quem são os judeus? Vêm da tribo de Judá. Só para você começar a entender, às vezes tem palavras aqui difíceis para a gente entender, e a gente tem que estudar um pouquinho, né? Que nem queimar a pestana. Apesar de falar da história, mas não é algo comum. Ouça bem, isso aqui não é só algo comum, uma história comum, não. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, nesse panorama das bênçãos, é assunto espiritual, porque Deus não tratou de nada material. O tratamento de Deus é espiritual. Por isso é que nós temos que entender que as coisas de Deus não são coisas materiais, são coisas espirituais. Para você entender, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você entrou num mundo espiritual. Você não entrou na igreja. A igreja é a congregação dos santos, onde se congregam os santos, o povo de Deus. Então, igreja, os que foram tirados do mundo e vieram congregar. Então, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você entra num mundo espiritual, porque até então você estava vivendo num mundo carnal, um mundo de carne, onde os instintos carnais é que dominavam. Mas ao sair de lá, você sai dessa vida carnal para o mundo espiritual, daí a direção do Espírito Santo na nossa vida. Impossível um homem e uma mulher viver neste mundo se não for através do Espírito Santo. Jesus disse: Ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo. Então, quando você aceita Cristo como Senhor e você entra neste mundo, é um mundo espiritual. O povo no mundo lá não sabe nada dessas coisas, mas nós temos que ter isso bem vivo dentro do nosso coração. Nós chegamos dentro de um mundo, por quê? Porque nós estamos sendo preparados para habitar as regiões celestes. E aqui nesta vida que nós vivemos aqui, irmãos, é um lugar de preparação. Nós estamos sendo preparados, trabalhados, o nosso interior, nosso íntimo, para quê? Para habitarmos as regiões celestes. Daí foi a razão de Deus mandar o seu Filho, para quê? Para que aqueles que se identificar com seu Filho, pertencem à família dele. Por isso, uma pessoa que não aceita Cristo, não quer saber nada de Deus, essa pessoa não tem como habitar as regiões celestes com Deus. Por quê? Porque ele não tem a marca. Ele não entrou na família. Então, quando a gente fala, fulano, você precisa aceitar Cristo como seu Salvador,
nós não estamos dizendo assim, vem para a igreja para você melhorar de vida. Igreja não é lugar de melhorar de vida. Você nunca me viu falar aqui que Deus vai te dar casa na praia, vai te dar carro novo, vai te dar casa. Você nunca me viu falar, porque eu não quero mentira. Quer dizer que, pastor, que crente não tem carro novo? Claro que tem. E bom. Por quê? Porque nós vivemos dependendo das bênçãos de Deus. E o que recebemos é bênção que Ele dá para os seus. E por quê? Porque nós estamos dentro da tribo de bênção. É fácil entender isso. É fácil entender. Você não vê pessoas dizendo assim, poxa, fulano depois foi para a igreja, não tinha nada, agora tem até carro, fulano já até... Você vê a mulher dele era feinha, está até dando uma ajeitada agora, ficou mais bonita. Isso é vergonha, né? Você está entendendo? Por quê? Porque depois que o crente vem, a pessoa aceita Cristo, ele não bebe, ele não fuma, ele não joga, ele não gasta seu dinheiro com bobagem, e ele começa a dar a Deus. Aí eu vou entrar num outro fato. Quando você dizima para a obra de Deus, para Deus, você está trazendo a bênção de Deus para dentro da sua vida financeira. E tem gente que está pagando caro por não respeitar essa lei de Deus. Não, esse negócio de dízimo na igreja, não precisa ser o quê? Ainda mais naquela igreja que é muito rica, graças a Deus. Para que eu tenho que dar meu dinheirinho lá? O problema não é dar dinheiro. O problema é que se Deus não estiver na sua vida financeira, você vai viver a vida inteira sofrendo. Isso é muito sério. Lembrando que nosso mundo é espiritual. É um mundo espiritual. E as pessoas do mundo não entendem. Pelo contrário, ainda falam mal, criticam, porque não sabem nada do que está acontecendo. Não entendem. É preciso, irmão, nós estarmos bem. Eu quero que você entenda nessa manhã algo que eu vou te dizer, entre outras coisas. Chegamos assim ao final deste livro, que é a base que sustenta todas as palavras, ou toda a palavra de Deus. Então, se você entender o livro de Gênesis, você vai descobrir que é nele que Deus coloca as estacas, é nela que Deus coloca os marcos, para que através de todo este princípio do livro de Gênesis, estas bases lançadas, é ela que vai estruturar tudo daqui. Não precisa ficar tão emocionado. É através deste livro de Gênesis que vai acontecer o Êxodo, Levítico e Deuteronômio, todos eles. É deste livro que vai sair Josué, que vai tirar o povo depois de Moisés. É deste livro que vai nascer os profetas. E é deste livro que vai nascer lá na frente Jesus. Se você não entender isso, não adianta. Eu tenho que entender a base. Por isso é preciso entender que aqui Deus está lançando as bases, as raízes. Como você constrói? Como você constrói? Você tem que lançar base, fundamentos. Então eu estou dizendo aqui que aqui é os fundamentos. Portanto, nós pertencemos à tribo de Judá. Então diga para o irmão, meu irmão, você é um judeu, hein? E as pessoas têm bronca com o judeu. Judeu é que vem da tribo de Judá. Você sabia que eu sou judeu? Quando sabia? Eu sou judeu, não uso kippá. Porque quando você vê o nome da pessoa, Pinheiro, meu nome tem Pinheiro, da origem da minha mãe. O meu pai é Pereira. Quem estudou sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque quando os judeus perseguidos foram para Portugal, trocaram os sobrenomes e botaram os nomes de árvores frutíferas.
Então, todos que têm o nome de Pereira, vem de uma origem dos judeus. Sabia disso? Só para sua orientação. Então, quando você vê, meu pai era Carlos Pereira Pera. Pera é o quê? Uma árvore. Então, os judeus trocaram o sobrenome para não ser identificado e não ser execrado e tirado de lá. Depois você paga um cafezinho para mim por essa aula, por favor. Bênçãos proferidas. Jacó então chama todos os seus filhos, como nós lemos, e diz como seria o futuro de todos eles, quando eles recebessem as suas heranças que vão receber lá no final de Josué. Cada um teve a sua herança, mas aqui nós estamos falando de um período de 400 anos ainda dentro do Egito, que vai acontecer. Então Josué iria fazer a distribuição lá no final. É preciso que a gente pare um pouquinho para ver esse assunto com mais carinho, irmãos. No verso 29 que você leu deste mesmo livro, olha que coisa fantástica que eu vi. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais. Ele fez um pedido: eu quero que vocês me levem e coloquem no túmulo onde está meu vovô, meu bisavô, onde está meu avô, não é bisavô, avô, não, é bisavô, Abraão. Quando chega no capítulo 50, aqui nós vamos ver o lamento. Naquele tempo não morria e enterrava logo depois, não, tinha o tempo do choro. Era o tempo de lamentar, porque era muito comum, principalmente no Egito, até hoje se usa o embalsamar. Para que se embalsama? Para conservar. Onde estão as múmias? Estão lá. As múmias existem, por isso que é uma maneira de embalsamar. Se bem que eu gostaria que tivesse embalsamado meu pai, eu tinha vontade de ver meu pai, mas não deu. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Estamos vendo aqui um filho, ouça para cá. Estamos vendo um filho que perdeu toda a infância sem poder andar com seu pai, porque tinha aproximadamente 15 anos, quando ele foi vendido. Ele perdeu todo esse tempo com seu pai. E agora, quando ele reencontra com seu pai já velhinho, e ele então, olha mais o que deu. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Aqui você já não está vendo mais o nome de Jacó, Israel, que era o nome dado por Deus. E quando se fala Israel, está num plural, pai de gerações, gastando nisto 40 dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamento, e os egípcios os choraram 70 dias. Foi o tempo de despedida até levar para o lugar que ele ia ser sepultado. Passados os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar
declarando: eis que eu morro, mas o meu sepulcro que abri na minha terra de Canaã, ali me sepultará. Então José, ele pediu, olha ao espírito desse rapaz, ele pediu aos assessores que fossem a Faraó e fizessem um pedido por ele. Embora ele fosse o governo, ele não tomava as atitudes alheias, sinal de que respeito, submissão. Isso é importante para mim e para você. Impossível você ser um crente insubmisso. Estou lendo uns artigos e ontem eu li um artigo perigoso de pessoas que gostam de contestar. E o escritor disse o seguinte: que todas as vezes que você abre o seu coração para contestar ou desafiar situações, você abriu espaço para Satanás atrapalhar a sua vida. Eu achei isso triste e sério. Porque quando você abre espaço na sua vida para o inimigo. Por quê? Porque isto não provém de Deus. Insurgir contra autoridades espirituais, no caso, isso é um crime. A pessoa paga muito caro por causa disso. E eu fiquei realmente assustado. Então, o que ele fez? José pede, Israel concede, Faraó concede que ele vá sepultar. E ele então segue, faz o funeral do seu pai, e ele volta. Agora, quando você observa aqui, depois que seu pai foi sepultado, eu estou apressando porque eu quero concluir esse assunto hoje. Segue um pouquinho comigo. Versículo 14: depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. Aqui nós temos, irmãos, olha que coisa séria. Aqui nós temos uma coisa séria. No verso 15, diz a magnanimidade de José para com seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que nós fizemos. Certamente estava pensando que o pai ainda estava protegendo, né? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto eles lhe falavam. Depois, vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Olha para mim. Você lembra da história dos feixes em Samuel? Lembra, Samuel? Ei, Samuel, está aí? Onde está você, Samuel? Lembra da história dos feixes? Que José tinha dito que o feixe dele ficava de pé, os outros se encurvavam. Está vendo aí? Olha como está acontecendo o fato aqui. Os irmãos se curvam e disseram: nós vamos ser teus servos. Dois motivos. Um que estava com medo de apanhar e merecia uma boa coça, porque os que eles fizeram com os irmãos é horrível. Respondeu José, olha a palavra do homem de Deus. Respondeu-lhe José, verso 19: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Você vier ajoelhar meus pés? Que é isso? Vós, na verdade,
na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Coração generoso, verso 21, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Tranquilizou todos os seus irmãos. Mas agora nós temos também a morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Verso 24. Disse José a seus irmãos: eu morro. Aqui temos uma palavra profética. Você está com a Bíblia aberta? Por gentileza, todos estão com a Bíblia aberta? Ouça isto aí. Disse José, verso 24, diz José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E ele aqui faz menção das gerações. Glória a Deus mesmo, irmãos. Isso é motivo de glória a Deus. José disse: olha, aquilo que papai lá atrás recebeu de Deus, aquilo que eles receberam, eu estou dizendo a vocês, isto vai se cumprir. No capítulo, verso 24, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão e a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. E aqui morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram e puseram num caixão no Egito, que permaneceu até um tempo, quando então eles levaram para o sepultamento. Conclusão: o peso da culpa no coração dos seus irmãos. É muito interessante você parar para pensar. Estes irmãos de José, desde que José foi vendido para o Egito, e quando eles souberam que ele estava lá, eles nunca deixaram de sofrer pelo mal que eles tinham feito. Ouça, eles nunca deixaram de sofrer pelo mal que tinham feito. Quem foi que livrou José da cova? Qual foi o irmão? Hein? Foi Rubem. Eu sou bom. Foi o Rubem que disse para ele: não faça isto. Ana tirou ele e livrou. E você veja que lá na bênção falou que ele era excelente. Teve um problema, mas ele era excelente. Excelente por quê? Por causa do espírito, de não querer perversidade, de não querer mal, de não querer destruir a vida do seu próprio irmão. Portanto, José fala das promessas. José fez o mesmo pedido do pai quanto ao funeral. E aqui você descobre mais uma palavra final. Morreu José da idade de 110 anos e embalsamaram e puseram. José, verso 24, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E aqui ele disse:
Fiquem em paz, porque vocês vão sair daqui quando Deus levar para as suas terras. E aqui nós temos um período de 430 anos. E a história aqui é tão linda que os hebreus, por terem gente de família, cresceram muito as gerações dele lá, se tornando mais gente do que tinha do Egito. Quantos querem saber essa história? Levante a mão. Meia dúzia de... Não. Vamos falar mais tarde sobre a aliança com Moisés. Porque Moisés vai ser o libertador. Assim como José foi o libertador dos seus irmãos que protegeu, Moisés vai ser o libertador para levar o povo. A Bíblia é assim. Quantos estão com sono, diga amém. Poucas pessoas. Poucas pessoas, né? Ele me falou que está com sono, viu? Pouco. Vamos ficar de pé, meus irmãos.